aparentemente, o capitalismo, que indiscutivelmente é uma das maiores invenções do ser humano, talvez entre o fogo e a internet, criou-se também uma grande distorção em relação a todo o seu papel de inclusão e geração de riqueza, junto com muitas ações e decisões. Aqui no Brasil estamos vivendo gritantemente algumas delas, que fazem com que o capitalismo seja muitas vezes muito mal visto, mas muitas vezes também esquecido que aqueles que pleiteiam ações diferentes contra o capitalismo são justamente financiados, alimentados e sobreviventes deste capitalismo. E justamente por causa disto é que nós identificamos, há alguns anos, que nós não podíamos continuar assim. Em 1776, Adam Smith, depois batizado do pai do capitalismo, que nem sabia que essa palavra existia, escreve A Riqueza das Nações. E a riqueza das nações para Adam Smith não era porque um país era mais rico em cultura, em conhecimento, em artes, em construções ou em recursos naturais. Coincidentemente, 1776 é também o ano da Declaração da Independência dos Estados Unidos, onde ambos falam sobre liberdade. Então, no fundo, a riqueza das nações tem a ver com o grau de liberdade de cada país. E aí nasce a partir do momento da Revolução Industrial. Indiscutivelmente, em 1800, por volta de 1800, o mundo tinha aproximadamente 1 bilhão de habitantes, dos quais 900 mil viviam abaixo da linha da miséria. 90% eram analfabetos. No Brasil de 1900, a riqueza média histórica, desde Cristo, estava estagnada na casa de 400 a 500 dólares anuais. E hoje é de 7 mil, média mundial. Em Portugal, muito mais. Brasil, 13 mil. Estados Unidos, 53 mil dólares. A nossa capacidade de evoluir se deve muito ao que a riqueza e as oportunidades trouxeram ao capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, esse capitalismo nos esgotou de uma maneira muito forte, talvez como nunca antes. Uma riqueza concentrada. Hoje, 80 pessoas têm a mesma fortuna do que metade da população mais pobre mundial, de 3,5 bilhões de pessoas. Se reduzirmos para 15 pessoas, não muda nada o percentual. Então, temos um grave momento ainda de distribuição de renda. Temos graves índices de infelicidade, ou seja, as pessoas não levantam de manhã com prazer de trabalhar para garantir o seu salário e a sua riqueza. Elas só fazem isso se tiverem um propósito por trás disso. Então, o que aconteceu? Por volta de 2003, 2004, um professor chamado Raj Sisodia, da época da Universidade de Wharton, hoje ele está em Babson, um indiano, professor de marketing há muitos anos, há 30 anos, lançou um desafio para os seus alunos quando identificou que em 2006, 2007, o gasto anual das empresas americanas com marketing tinha atingido a marca absurda de $1 trilhão, ou seja, igual ao PIB
do seu país, a Índia. E não via que estas empresas agregavam valor aos seus consumidores. Não via que estas empresas respeitavam o meio ambiente. E resolveu lançar um estudo com seus alunos, que era por que empresas que gastam muito não têm clientes fiéis e por que empresas que praticamente não gastam nada têm fãs, têm clientes, são mais resilientes e crescem muito. E nesse estudo foram identificadas, na época, 18 exemplos, principalmente americanos, de empresas que praticamente não investiam nada em comunicação, mas tinham resultados estupidamente maiores do que os seus pares na Standard & Poor's. E o rascunho deste livro, que em inglês se chama Firms of Endearment, e que em português o Instituto Capitalismo Consciente traduziu para Empresas Humanizadas, tinha uma das empresas era o Whole Foods. E esse rascunho foi parar na mão do John Mackey, que é cofundador e CEO da Whole Foods, que ao ler o rascunho disse, meu Deus, e eu pregando, achando que era uma voz solitária, pregando no deserto, e descubro que tem pelo menos outros 18 empresários que pregam a mesma coisa. E através disso, em 2007, nasce o movimento Capitalismo Consciente nos Estados Unidos, baseado em 4 pilares. Quais são? O primeiro é o propósito, ou seja, a empresa não nasce para fazer dinheiro, mas nasce por um propósito cujo resultado, fazer dinheiro, é consequência de todos os seus stakeholders alinhados nesse propósito. O segundo é uma relação completamente equânime com todos os stakeholders. Ou seja, eu preciso de colaboradores engajados e felizes que tratem clientes de tal maneira que se convertam em fãs e sejam fiéis, de tal maneira que comprem mercadorias de fornecedores cuja relação seja justa, sustentável e perene, de tal maneira que esse investidor, sócio, acionista, se sentirá suficientemente motivado para reinvestir os resultados na própria companhia e gerar um impacto positivo na sociedade. O terceiro é ter uma liderança consciente que cuide das pessoas a quem serve, que cuide das pessoas que estas pessoas servem e que cuide do planeta. E, por fim, uma cultura e valores que garantam a perpetuidade dessa empresa, independentemente do líder que assumir esta companhia. O Hugo fez aqui um enquadramento histórico, diríamos que do movimento, ao mesmo tempo elencou os princípios pelos quais o capitalismo consciente se rege. Acha que os empresários hoje em dia estão conscientes, e utilizando a palavra, tão conscientes para essa realidade e para essa necessidade? Ainda são uma minoria, né? Nós não podemos esquecer que as escolas de negócio, os grandes fundos de private equity, ainda pregam a inconsciência. Uhum. O lucro, apenas e só o lucro. Não. O lucro é extremamente importante. Uma empresa consciente, ela é muito mais lucrativa que uma empresa que é de um capitalismo agressivo, um capitalismo inconsciente. Está mais do que provado que no longo prazo
os resultados de uma empresa que pratica as relações que eu descrevi são muito mais robustos e sustentáveis que isso. No entanto, as escolas tradicionais ainda ensinam isso. Ainda ensinam que o lucro do curto prazo, o mercado financeiro, os analistas financeiros querem resultados imediatos e fazem com que as empresas e os empresários, mas muito principalmente os executivos, que têm visão do meu primeiro, o seu depois, fazem com que se busque um resultado de curto prazo em detrimento ao melhor equilíbrio do resultado no longo prazo. Hugo, as então, empresas... peço desculpa, então advoga, diremos que esta doutrina, se é que assim lhe podemos chamar, deve começar então nas escolas. Indiscutivelmente deve começar nas escolas de negócios, mas de novo, se nós não mostrarmos exemplos financeiros de sucesso, estas pessoas que hoje, a nova geração, principalmente a geração dos milênios, já são muito mais conscientes que a minha geração, que ainda é baby boomer, foi, ou que geração X ou geração Y, há uma evolução da melhoria da consciência nestas gerações. Eu costumo dizer, de um grande empresário brasileiro, Fábio Barbosa, diz que muito mais preocupado do que deixar um planeta melhor para os nossos filhos é deixarmos filhos melhores para o planeta. Então, o que nós temos visto é que as gerações têm melhorado, as consciências têm melhorado. Hoje, uma criança, um adolescente, é muito mais consciente do que a geração anterior foi. Seja com o planeta, seja com ações de corrupção, seja com ações de atitudes de empresas e governos, né? E escolhem de forma mais seletiva as empresas que fazem alguma diferença. Agora, o que nós temos que entender? Não, pois não. Eu ia perguntar como é que esta realidade de capitalismo consciente foi aceita no Brasil, sendo que, diremos que é um conceito que veio dos Estados Unidos. Como é que foi recebido no Brasil? Como é que os empresários brasileiros aderiram ou não a este capitalismo consciente, considerando que o Brasil vive momentos nada pacíficos? É verdade. Isto tem sempre os seus efeitos também no plano económico e social, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A gente costuma dizer que as relações pouco éticas estão diretamente relacionadas a uma falta de consciência cívica até, né? Mas as pessoas são capazes de ir às ruas para tirar Dilma, para tirar o Temer, mas são capazes também de comprar CD pirata, de parar na contramão ou parar em fila dupla, de sonegar imposto, porque acham que esses pequenos delitos não são tão graves quanto os grandes delitos. Afinal, delito é delito, né? Correto. E indiscutivelmente, isto é uma coisa que tem que começar, sem dúvida, nem nas universidades, mas sim na escola fundamental, né? Para que, quando se chegue nas universidades, principalmente as universidades de negócios, se esteja falando de que o bom negócio é o negócio para sempre. Você pega grandes empresários internacionais, como Paul Polman, da Unilever, que simplesmente disse, chega, eu não vou mais divulgar o resultado da Unilever trimestral, eu não serei refém dos mercados financeiros que pressionam por resultados constantes, porque isso não permite eu fazer o meu trabalho de maneira sustentável. Primeira reação, péssima. Depois, as pessoas têm que se acostumar e a coisa vai mudando. Então, nos Estados Unidos, nós temos grandes exemplos, como Whole Foods, The Container Store, Starbucks, Patagônia, a própria Google, Southwest Airlines,
no mundo europeu, você tem a IKEA, no Canadá você tem a Loblaws, por exemplo, que são exemplos que eu estou levando para a minha palestra. E de Portugal, eu peguei um exemplo que eu considero que está muito próximo do caminho, que é a Delta Cafés. Né? Acho que o Esporão também tem um caminho nesse sentido. No Brasil, grandes companhias são a Riachuelo de moda, né? a Magazine Luiza de eletroeletrônico, a Reserva, uma empresa nova de moda que tem 10 anos, mas crescendo vertiginosamente. E o que nós vamos ver é que existem muito mais iniciativas em startups ou em companhias menores do que companhias maiores. Hugo, vamos esperar então pelo dia 6 de junho, onde o Hugo poderá explanar, enfim, todas estas suas ideias e conceitos, e eu terminaria apenas e só com uma última questão. No fundo, tudo isto tem a ver com princípios e valores, quer sejam individuais, quer sejam coletivos. Se nada disto existir, também pouco funcionará. Indiscutivelmente. Eu começo a palestra basicamente com essa provocação. O que você veio fazer no mundo? Porque se os seus valores e princípios não estiverem em sentido, no individual nós não faremos o coletivo. Se nós não tivermos o individual, não faremos o coletivo. Mas eu gosto de uma frase que eu também usarei do Sir Richard Branson, que diz: mudar o mundo começa com um pequeno grupo de pessoas que simplesmente se recusa a aceitar o inaceitável. Muito bem, Hugo. Agradeço imenso a sua disponibilidade e vemo-nos em Portugal, em Vila Nova do Famalicão, no dia 6 de junho. Está ok? Um prazer. Obrigado. Um grande abraço e muito obrigado.